Boa noite a todos e a todas. Bem, sobre histórias em quadrinhos, eu pensei em trazer alguns balões de pensamento para nós, aqui nesta noite, trocarmos umas figurinhas sobre histórias em quadrinhos e, quem sabe, um pouco sobre arte, cultura e processo de ensino e aprendizagem. Nós vamos, na verdade, conversar um pouco aqui sobre como nós vemos as histórias em quadrinhos, talvez um pouco de chuva no molhado, né, para recuperar o que nós, os nossos balões de pensamento sobre histórias em quadrinhos, e aí esses outros tópicos também. Então, talvez só para nos situarmos, o que são mesmo histórias em quadrinhos? Aqui agora eu vou passar uma sequência de imagens de histórias em quadrinhos. Não sei se... talvez eu vou acabar entregando minha idade quando eu vou mostrando as capas das revistas, né? Tem uma geração mais mangá por aí atualmente, né? Eu sou assim da velha guarda da família Disney, Turma da Mônica, né? Turma da Mônica que ainda está nas bancas. Aqui também são outros gibis que a gente encontra por aí, o Spirit, que é um dos primeiros personagens em quadrinhos que surgiram lá no início da década, lá no início do século passado, né, 1900 e pouco. Aqui alguns outros quadrinhos, né, como a gente pode ir vendo, existem inúmeros gêneros literários de quadrinhos. Esse aí é um quadrinho de terror, né, zumbis, brasileiro, por sinal. Ali um de faroeste. Uma vez no magistério tinha. Aí mais quadrinhos da Turma da Mônica, né, do Ronaldinho Gaúcho. Turma da Mônica Jovem, né, que é a versão em mangá da Turma da Mônica. Os Trapalhões, que não existem mais, né, mas no meu tempo, lá na década de 80, 90, tinha nas bancas, tinha Xuxa nas bancas, né, a Pica-Pau, que ainda passa na televisão, Zé Carioca, Pato Donald. O Zé Carioca, que foi criado pelo Walt Disney quando ele veio para o Brasil, com a intenção de criar uma política da boa vizinhança entre os Estados Unidos e o Brasil. Então, um movimento assim de criar uma parceria e uma associação cultural, uma identificação cultural entre os dois países, foi que surgiu o Zé Carioca, né? Então ali, ó, a turma dos japoneses, Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, se bem que esses também já são antigos, né? Ali também um outro Tex, mais adiante. Conan, que é quase um clássico. Naruto, então, quem conhece Naruto? Muito bem. The Walking Dead. Quem conhece The Walking Dead? Quem leu o gibi do Walking Dead? Porque tem o seriado na TV. O gibi. Eu estou falando do gibi do Walking Dead. Muito bem. Ok, Popeye, também tinha gibi do Popeye, isso mais na década de 90, né? E os mais clássicos, né? Superman, Mulher Maravilha, os super-heróis em geral. Todos já leram o gibi do Superman, da Mulher Maravilha, Homem-Aranha? Sim. Ok. Acho que a turma do japonês levantou mais a mão, né? Pois bem, então, talvez só volta ali, né? Os quadrinhos, na verdade, histórias em quadrinhos, a superaventura, como eles chamam, as histórias dos super-heróis, esse é meu nicho específico. Eu sou um decenauta, não sou um marvelete, mas eu sou um decenauta, ou seja, curto os heróis da DC Comics, né? Flash, Arqueiro, Batman e por aí vai. Adiante. Mas interessante em relação às histórias em quadrinhos, né? A gente viu que existem inúmeros gêneros literários, vários
estilos narrativos, né? Existem histórias em quadrinhos com mais texto, existem histórias, principalmente as do início do século passado, tinham mais texto. Existem histórias em quadrinhos com mais imagem, existem histórias em quadrinhos sem texto nenhum, quase, só com imagem. E histórias em quadrinhos, as histórias em quadrinhos são uma forma de linguagem, né? Elas visam comunicar algo, elas são uma forma de comunicação. E o mais barato das histórias em quadrinhos é que elas são um jeito de contar histórias que junta sabiamente texto e imagem, né? Com o predomínio da imagem, e transforma isso numa sequência narrativa. Elas contam uma história. E aí o Nobu Shinen, colega meu, participante aí da Aspas, ele escreveu num dos livros dele sobre linguagem e HQ, conceitos básicos. Ele disse assim: olha, histórias em quadrinhos, elas são complicadas de se definir, na verdade, porque nenhum de seus elementos constitutivos é obrigatório. Ou seja, pode existir HQ sem balão, sem texto e mesmo sem quadrinhos. Muitas graphic novels, elas não têm a repartição por quadrinho, né? Podem ter várias vinhetas ou apenas uma, né? O que se aproxima do cartoon. Mas o mais importante de todos os aspectos é que elas sempre contam uma história para nós, né? Esse é o aspecto predominante de uma história em quadrinhos. Elas contam histórias. Então, duas coisas: elas são uma forma de linguagem, elas comunicam, e elas contam histórias, né? Aqui nós estamos num curso de letras, né? A gente sabe que no Brasil não existe mais os histórias, né? Mas eu gosto de insistir na palavra histórias. No inglês existe, eles mantêm a distinção, né? Porque eu acho que a história, ela, com E, escrita com E, ela puxa mais a essa identidade do conto, dessa narrativa de ficção, que é também uma narrativa de encantamento, né? Com um aspecto mais mítico. Então, como eu disse, o que faz uma boa história em quadrinhos é sempre uma boa história. Uma história em quadrinhos sem uma boa história, ela não se sustenta. E como é que se faz para contar uma boa história, né? É muito interessante porque não se trata apenas de ter um texto bom, com diálogos memoráveis ou coisas assim. Porque como uma história em quadrinho ela lida majoritariamente com a imagem, então ela tem que cuidar das imagens, de como a disposição da cena está lá descrita, porque os elementos de uma imagem, de um quadrinho, eles dizem muito sobre o autor e sobre o jeito que ele quer contar a história. Isso é muito, muito interessante. Por que o super-herói, em geral, o ângulo dele é sempre de baixo para cima? O jeito de desenhar, o que ele está querendo nos dizer enquanto forma literária, o enquadramento de baixo para cima, quando ele vai desenhar um super-herói? Ou a gente também pode, agora pensando nos super-heróis, por que os super-heróis sempre têm os músculos bem dotados, bem salientes? O que a história está querendo contar com aquela imagem? Por que os super-heróis quase não têm pênis? Porque, né, se a gente vê, é quase reto o desenho. E por que as super-heroínas, por exemplo, elas têm seios fartos, têm uma bunda grande, às vezes são musculosas? O que essa história está querendo contar pra gente? Por que essas histórias são desenhadas assim? Entende? Então, além de ter uma boa história, a imagem sempre nos diz algo sobre a história. Isso é muito, muito interessante. Então, o Will Eisner, que é um dos grandes magos das histórias em quadrinhos, ele
Tanto é que nos Estados Unidos o maior prêmio das histórias em quadrinhos, o Oscar das histórias em quadrinhos, se chama Prêmio Will Eisner, Prêmio Eisner, né? Ele diz que o sucesso e o fracasso do método de comunicação de uma história em quadrinhos depende da facilidade com que o leitor reconhece o significado e impacto emocional da imagem. Portanto, tem a ver com a representação, o jeito que eu desenho. E por vezes, como às vezes você tem que, pensando nos produtores, eles vão produzir rapidamente uma história em quadrinhos, eles precisam, porque tem que cuidar de demanda e etc e tal, né? Tem que ir para gráfica, às vezes, aquela pressão, né, do mercado, eles vão usar estereótipos, porque estereótipo é a forma mais fácil de você comunicar uma determinada ideia, né? Podemos ir adiante. Aí aqui tem o Scott McCloud, que também é um estudioso de quadrinhos. Ele fez o livro dele no formato de uma história de quadrinhos. Ele diz, por exemplo, ali nós temos 3 personagens ali no fundo. Tem um cara fortão, tem o pequeno e tem o heróico, né? Só pelo desenho a gente já sabe, aquele lá é o bruto, o pequeno tem óculos, cabelo enroladinho, uma camisa polo, deve ser um nerd. E o outro, com aquela panca de herói, é o herói da trama. Né? Então, por vezes o desenho ele brinca com os estereótipos, ou melhor, eles reafirmam certos estereótipos. Né? Então, por vezes até, o cara mal vestido pode ser um bandido, porque no nosso imaginário ele passa essa ideia, né? Essa construção. Mas por vezes uma história em quadrinhos ela também pode contestar essa construção do imaginário. E o fortão pode ser o nerd, o pequenininho pode ser ilustrado como o bruto, né? Ou um rato ali, não sei o que é, mas... enfim, apenas para ilustrar como as histórias em quadrinhos elas podem brincar com certos modelos que a gente tem na nossa mente. E aí é muito importante, né? Porque as histórias em quadrinhos elas brincam bastante com o que está no nosso imaginário. E se um autor, alguém quer tá escrevendo uma história, ele sempre vai trazer aspectos do seu imaginário, do seu contexto cultural. Né? Mesmo se vocês rabiscarem uma história em quadrinho, vocês vão às vezes desenhar uma árvore, vocês vão ter uma ideia de árvore que vocês têm na cabeça e vão trazer ela para dentro do quadrinho. E por que uma árvore assim? Por que não uma árvore diferente? Né? Uma ilustração. E aí, outra coisa importante em relação às histórias em quadrinhos é que elas também estão sujeitas à dinâmica de mercado. Uma história em quadrinhos, para fazer dinheiro, ela precisa vender. Tirando os fanzines, né, que são autorais, ou mesmo os comics com X, que são revistas contraculturais, as histórias em quadrinhos elas estão muitas vezes sujeitas à dinâmica de mercado, então ela tem que vender. E como ela faz para vender? Ela precisa seduzir você. E ela vai fazer isso mais ou menos como acontece na novela, sabe? Tem aquela trama, aquela emoção, e aí de repente, pronto, acabou, você continua no próximo capítulo, que te faz comprar o próximo número, né? Então, o jeito que se conta a história, ela também visa seduzir você, né? Para que você mantenha-se um leitor fiel e interessado. Mas, então, da mesma forma como os quadrinhos eles podem brincar com os estereótipos e não ao invés de reafirmá-los, da mesma forma as histórias em si, elas também não precisam ser necessariamente uma reprodução de valores, mas elas podem também contestar os próprios valores. Né? Então, os fanzines que escapam,
né? Também, por exemplo, existem personagens, por exemplo, a Mafalda. Quem conhece a Mafalda? Pois é, a Mafalda é uma personagem contestadora. Ela usa a dinâmica das histórias em quadrinhos para contestar certos aspectos, né, da realidade. A mesma coisa o Snoopy, né? Turma do Minduim. Talvez só para ilustrar, todo mundo sabe, fanzine, né? São as revistas feitas para fãs, né? A junção de fan mais magazine. E o fandom, que somos nós todos, né? O reino dos fãs, né? O universo dos fãs. Muito bem? Pode ir adiante. E aí um aspecto interessante em relação às histórias em quadrinhos, todo mundo sempre, acho que talvez agora não tem mais esse problema, mas todo mundo sempre conseguiu ler histórias em quadrinhos. Alguém já debochou de vocês por ler histórias em quadrinhos? Isso é coisa de criança, não lê histórias em quadrinhos, alguma coisa assim. Já aconteceu com... Não? Alguém já tentou fazer? O pessoal que está cursando aqui na graduação, alguém já pensou em fazer um TCC sobre histórias em quadrinhos? Muito bem. Então, mas durante muito tempo as histórias em quadrinhos elas sempre foram discriminadas, por assim dizer, né? Talvez só alguns aspectos gerais em relação às histórias em quadrinhos. Sempre houve muito, pelo menos quando eu era criança, preconceito em relação às histórias em quadrinhos. Por que você não vai ler Machado de Assis, fica perdendo tempo com a Turma da Mônica ou com super-heróis? Por que você não vai ler um José de Alencar ou mesmo, né? E sempre, pelo menos quando eu era criança, sempre teve essa tensão assim. Ler histórias em quadrinhos é uma coisa assim boba, né? Bobagem, né? E hoje em dia não é mais assim, tanto é que o governo federal investe nas histórias em quadrinhos. Tem um programa da biblioteca na escola que diz que tem que ter histórias em quadrinhos. Existe até uma relação de quais histórias em quadrinhos devem existir nas bibliotecas das escolas. Se incentiva hoje em dia a criação de gibitecas nas escolas, né? Então a coisa mudou bastante de figura, né? Mas só para ilustrar um pouco sobre a questão da discriminação antiga, né? Grande parte da discussão era por causa de uma ideia elitista que existia de cultura antes, né? Achava que cultura não poderia ser reproduzida, né? Deveria ser algo assim, era mais associado à pintura, à música, né? A teatro. E aí quando veio o cinema, quando veio as histórias em quadrinhos em si, né? Então os críticos da cultura malharam pau em cima, né? E essa ideia só foi cair lá por volta de 1960, mais ou menos, quando vieram os estudos culturais. Daí pensaram, aí houve um processo diferente de entender a cultura de hoje em dia. Mas naquela época, então, achavam, por exemplo, que as histórias em quadrinhos, elas desenvolviam, não sei de onde tiraram isso naquela vez, mas convenceram um monte de gente, pais e professores, de que estimulava a preguiça mental. Porque ninguém lia, só olhava as imagens, atrapalhava o desenvolvimento, né, do pensamento, e por assim diante. E uma das pessoas responsáveis por isso foi um psiquiatra alemão radicado nos Estados Unidos chamado Friedrich Wertham. Ele escreveu um livro chamado Sedução do Inocente. E que ele disse na época, quando ele escreveu o livro, era uma época pós-guerra, e havia muito
muitos casos de delinquência juvenil, de bandidagem, e aí ele disse, isso tudo é culpa das histórias em quadrinhos. A ideia, quem já ouviu uma piada de Batman e Robin? Ou já leu uma piada de Batman e Robin? A ideia de que Batman e Robin são gays veio desse cara aí. Porque um dos capítulos desse livro, ele taca o pau em cima do Batman dizendo que não pode um negócio desse no gibi. E aí tem até umas imagens, e a mesma coisa a Mulher Maravilha. Como é que alguém pode publicar uma história de uma mulher feminista que bate em homem? Isso é um absurdo. Não deveria se representar uma mulher dessa forma nas histórias em quadrinhos, ele dizia. É inconcebível, né? Só para ilustrar, por exemplo, adiante. Por exemplo, as cenas de um gibi do Batman, né? Que ele disse, que ele até destacou e disse, olha, isso aqui é o Robin tomando tapa na bunda ali pelo Batman, né? Por ter feito alguma coisa ali, alguma coisa relacionada à mulher gato. Ali, ó, tentando tirar o Batman do banho, né? Então, de lá começou essa história, né? Aqui, ó, outras histórias, eles acordando juntos na cama, né? Ali, o quadrinho não mostra tudo, sabe? Mas eles estão brincando de gangorra ali no segundo quadro lá do canto. É só brincadeira. Mas é brincadeira, tá? Ninguém malicia. Quem malicia é a gente, né? Não há malícia ali. Ali de novo, tomando tapa na bunda, né? Então, ele diz assim, olha, uma criança que lê histórias de quadrinho, e na época ele tinha muitas histórias relacionadas a quadrinhos de horror que faziam muito mais sucesso na época, diz assim, olha, a criança que lê um quadrinho é a mesma coisa que se falava do videogame ou da televisão, sabe? Se você lê que tu está assaltando que uma loja está sendo roubada, lê um quadrinho assim, daqui a pouco é tu que está lá roubando, ele dizia, né? Então esse tipo de assunto. E o mais engraçado é que o pessoal deu tanto crédito a esse homem, isso porque ele, como ele era um psiquiatra e ele era diretor de um centro clínico de Nova York, lá na década de 50, os grandes casos de serial killer, ele ia fazer o aval psicológico da pessoa. E os grandes casos dos Estados Unidos, eles eram transmitidos via televisão. Então, 1950, 60, por ali, televisão nos seus inícios. E o cara passando na televisão, o crédito é imenso, né? Em cima dele, né? E aí, tanto é que quando ele começou com a crítica aos quadrinhos, teve queimas públicas de histórias em quadrinhos. Em Chicago, em Nova York, o pessoal reuniu todos os quadrinhos na praça e tacaram fogo. De tanto que foi a repercussão em torno do que esse cara falou, né? Empresas quebraram e outras empresas criaram um código de autocensura para dizer o que podia e o que não podia, e nas histórias em quadrinhos, né? Então todas as questões de sexualidade foram cortadas fora, situações de determinadas descrições de violência, né? Aí, por exemplo, a cena da Mulher Maravilha, né? Ela se preocupando com uma moça, ali ele achou extremamente estranho do jeito que ela está amarrando a outra, né? Então, esses aspectos assim relacionados às histórias em quadrinhos. Né? Aqui, por exemplo, o treino de luta das Amazonas, né? Então ele achou que era uma pegação ali louca, e daqui a pouco as meninas iam estar fazendo isso também, né? Então ele disse assim, ó, não pode. Não era só a questão dessa representação, mas também a questão da ideia que estava na história, né? Por exemplo, a Mulher Maravilha, ela foi criada por um psicólogo, que também foi o inventor do detector de mentira,
e por isso que a Mulher Maravilha tem o laço da verdade, a mulher, ele foi criada por alguém que era simpatizante do movimento feminista. E a ideia era que a Mulher Maravilha, em seus primórdios, ela representasse toda essa onda do movimento feminista, né? De uma concepção de uma mulher para frente, que era mais forte que todos os homens, independente e guerreira, né? Então ele também criticou esse tipo de postura, porque ele dizia que as mulheres deviam ficar em casa, né? Então, mais ou menos, isso também veio aqui para o Brasil, né? Essa questão dessa crítica às histórias em quadrinhos. Então, geralmente o pessoal dizia assim, se você não fez boa nota, você não vai ler quadrinho, né? E aí a pessoa automaticamente associa, quadrinho é perda de tempo, né? E aí as críticas que ele falava estavam em relação aos temas, a forma da linguagem, dizia que era um desestímulo do hábito da leitura. Hoje em dia a gente pensa totalmente o contrário, né? Porque a criança ela já está realizando um processo de interpretação do mundo mesmo sem saber ler, né? Ler as palavras, né? Mas ela já está lendo a narrativa, ela já está realizando um processo de interpretação do mundo nas histórias em quadrinhos. E aí, mais importante ainda, acho talvez só para trazer algumas ideias em relação às histórias em quadrinhos, é que as histórias em quadrinhos, assim, a ideia por trás dos personagens em quadrinhos é que os personagens dessa indústria cultural, eles são transmediáticos. E ao se tornarem transmediáticos, ou seja, migrar para outras mídias, né? A gente tem desenhos dos personagens, a gente tem seriados, filmes, né? Eles acabam se transformando numa espécie de patrimônio cultural, porque fazem parte do nosso universo simbólico cultural, né? Quem já disse assim, nossa, meu sentido de aranha está tilintando hoje, né? Tem gente que diz, tá? Talvez vocês não disseram isso, mas tem gente que diz. Enfim, então faz parte desse universo cultural. E agora eu quero mostrar uma sequência de imagens que ilustram o quanto os personagens em quadrinhos eles vão migrando para outras mídias. E aqui eu vou me focar mais nos super-heróis, né? Filme do Superman, não sei se todos conhecem essa pessoa, tem gente que acha que é um clássico, as mais novas gerações tendem a achar o novo mais interessante, mas é um ícone. Cosplay. Quem já foi nas Comic Cons aqui em Porto Alegre tem o Anime Extreme, tem o Multiverso Comic Con, tem o Anime Friends, né? Tem o Anime World também, Super Anime World, né? Cosplay, né? O que faz pessoas se transvestirem com seus personagens preferidos, né? Aqui, por exemplo, o Kiko, que também é um personagem cultural, né? E uma outra Mulher Maravilha. Isso aqui eu acho que foi no Super Anime World, uns 2 anos atrás, onde eu estive, ali no Colégio Marista, em Porto Alegre. Né? Aqui duas personagens japonesas. Alguém sabe me dizer quem são? Essas eu não conheço. Ok, adiante, eu também não sei. Mas achei bonito e bati foto. Então, Pequena Sereia, essa eu conheço. Ali, talvez a Fada, ou quem? Encantada. A Fiona? Não. A Fiona, é verdade, é verdade. A Fiona. Não, é Encantada. Ok? Não. É um casamento. São 2 casamentos.
Nos Estados Unidos, claro. Ela sai do Um do Batman com a Mulher Maravilha, o outro do Superman com a Mulher Maravilha. O do Superman, eles fizeram o casamento num salão e pediram para o juiz de paz vestir a roupa ali de um conselheiro, no caso do pai do Superman, do Jor-El, né? O outro casamento ali foi na igreja mesmo, e aí todos os convidados foram fantasiados para dentro da igreja. Então, para a gente ter uma ideia de quanto esse universo simbólico e cultural faz parte do nosso imaginário e acaba mexendo com a nossa identidade, né? Isso é mais interessante ainda, nessa imagem aí, não sei se alguém sabe me dizer de onde é essa imagem. Essa imagem, ela é de um movimento por uma reforma no sistema educacional do Chile, que aconteceu acho que uns 2 anos atrás, um protesto. Agora, o que faz estudantes num protesto se fantasiarem de super-heróis? Para protestarem por uma melhoria da educação pública. O que isso quer dizer? O que significa esse imaginário do super-herói que é usado como defesa ou busca por justiça, busca por direitos, né? Então a gente vê como uma ideia de um personagem de ficção acaba criando status no mundo em que a gente vive, né? Quem conhece esse caso, passou na Ana Maria Braga, passou no jornal Hoje, do menino que a casa pegou fogo e ele foi salvar a criança que estava lá dentro. E aí todo mundo ficou assustado porque o menino entrou na casa em chamas, e aí ele disse, não, mas é isso que o Homem-Aranha faria. Né? Então, o quanto esses valores desses personagens, eles acabam sendo assimilados, né? Às vezes até adaptados, transformados no nosso cotidiano. Manifestações de julho do ano passado, no Rio de Janeiro. Quem está lá protestando? O Batman, foi até no Camburão, né? Ele não podia ir mascarado, né? Mascarado não podia fazer protesto, né? Então, outra imagem de julho, do protesto de julho. Quem conhece essa máscara? Não, é o Coringa, não é? Quem conhece a história? Alguém já leu essa história? Do V de Vingança, do Alan Moore. Tem um filme a respeito, né, que o autor, na verdade, odiou, mas que também representa uma luta diante de um sistema opressor, né? Então, o que faz com que nós coloquemos máscaras do V de Vingança? O que elas estão dizendo para nós, né? Então, falar de histórias em quadrinhos, toda vez que a gente está falando de histórias em quadrinhos, na verdade, a gente está falando de um universo simbólico, cultural, que transcende muitas histórias em quadrinhos, né? E aí, talvez, eu sei que o tempo está correndo e eu acabei falando, talvez algumas notas sobre o processo de ensino-aprendizagem, assim, bem rapidinho. Pode passar adiante. Hoje em dia, as histórias em quadrinhos, elas são consideradas muito importantes para o processo de ensino-aprendizagem, porque elas potencializam a comunicação, elas desenvolvem o hábito da leitura, enriquecem o vocabulário, estimulam a imaginação, elas possuem um caráter globalizador de trazer temas globais e, além de ser recomendado em sua maioria a todas as faixas etárias, e também elas desde cedo, na medida em como todas as informações elas estão condicionadas à história que se quer contar, elas possuem um caráter interdisciplinar. Diferentes fontes de informação podem ser encontradas nas histórias em quadrinhos. Pode passar rápido, gente. Alguns tipos de histórias em quadrinhos, né?
Okay? Existem quadrinhos educativos também, né? Assim, criados por meio de políticas do governo para educar, né? Outros exemplos de quadrinhos. Matildos. Ó, esse quase não tem diálogo, né? Mas olha só o que a imagem está dizendo, né? Okay? Aqui a Mulher Maravilha, olha só. O que a imagem está dizendo? Se a gente vai ler às vezes só a história, só o texto, às vezes ele não diz tanta coisa. E agora, se a gente considera o quadrinho enquanto a fonte literária, né? Como o que a imagem está dizendo, né? Ela está num lugar muçulmano, onde existe toda uma cultura diferente, e ela, a Mulher Maravilha, tirando o aspecto de que ela é de certa forma uma representante dos Estados Unidos, ela está com um traje totalmente impróprio para aquele contexto cultural, né? Para aquela cultura, né? Por isso ela está sendo apedrejada por homens e mulheres, né? Então, o que essa história está nos contando? Né? Aqui um quadrinho do Carlos Ruas, Um Sábado Qualquer, né? Também é um aspecto muito interessante de se ligar com quadrinhos. Alguns desafios em relação às histórias em quadrinhos. Então, podem ajudar no desenvolvimento da razão sensível e da razão simbólica, né? Formas diferentes de se analisar a realidade. Isso é importante para a gente trabalhar com quadrinhos, é importante conhecer a linguagem dos quadrinhos, né? E aí não só a questão da linguagem como um todo, né? O recurso imagético, por que determinados enquadramentos acontecem assim ou assado. E aí quando a gente trabalha com quadrinhos em sala de aula, também é muito importante considerar o contexto social do aluno. Deu um bafafá um tempo atrás no jornal Hoje, porque a professora deu para os alunos um desenho, acho que da Turma da Mônica, para eles pintarem, e ela ficou tri-indignada que um aluno pintou os personagens com pele negra. Não, mas isso não está certo, e não sei o que, e não pode, porque não é assim que é o desenho. Mas o que esse menino ou essa menina, agora não sei quem foi, estava querendo dizer com aquele desenho? Porque o jeito de você lidar com uma imagem é uma representação, uma apresentação de uma determinada visão, né? Então, também para provocar, né? Talvez só a distinção rapidinho entre cartoon, charge, tirinha e quadrinhos, né? Existe uma pequena diferença, mas mais assim conceitual, né? O cartoon, então, um quadro cômico, atemporal, a charge geralmente caricaturesca, exagerada e contextual, ela está tentando passar a mensagem daquela semana. Uma tirinha, 2 a 4 quadros sequenciais, os quadrinhos, histórias em sequência, né? Existem 2 jeitos de se trabalhar, assim, pelo menos os que eu geralmente tenho lidado, com quadrinhos em sala de aula. Por um lado, como leitura, crítica e análise, né? E aí a leitura não só da narrativa textual, mas da narrativa como um todo, né? Como imagem. E também os quadrinhos como construção, de você provocar a construção de quadrinhos em sala de aula, né? Dá para se trabalhar um tema específico. Por exemplo, estamos no Outubro Rosa, né? Câncer de mama. Vamos montar uma história em quadrinhos em sala de aula com as crianças sobre o câncer de mama ou a prevenção do câncer de mama, né? Então existem possibilidades de construção. Aqui eu trouxe alguns exercícios de quadrinhos que as crianças fizeram em sala de aula, né? Então aqui, ó, O Amor Dói Muito, aluno do 5º ano, Idade da Pedra, né? Também uma história. Aqui uma história do Rio Grande, né? Então, várias histórias em quadrinhos criadas por alunos aqui do 9º ano, né? Isso aí.
E, muito importante, talvez só para destacar, a importância de se investir em gibitecas nas escolas, né? Também é uma sugestão do governo. E aí, agora, para encerrar mesmo, já falei demais, então, para encerrar, aqui são as capas dos livros que eu publiquei. Quem tiver interesse, então, pode me encontrar por aí. Também estou à disposição de vocês, tá? Para conversar. Farote Avante, Super-Heróis, Cultura e Sociedade, Planeta Diário. O Planeta Diário está disponível para download gratuito na internet. E o Alienígena e o Menino não está pronto ainda, mas ele vai chegar até o final do ano. Ok, gente? Enfim, era vários balões de pensamento sobre quadrinhos, assim, num tour bem rápido e panorâmico, mas a gente pode conversar mais a respeito oportunamente.